Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra escrita pelo apóstolo Paulo, porém inspirada pelo Espírito Santo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, sua palavra, Senhor, foi lida, Pai. Que possamos, Senhor, entendê-la, estudá-la, Senhor, compreender o que o apóstolo Paulo quis mostrar ao escrever essas palavras que mostram a humilhação do seu Filho amado Jesus, mas também a sua exaltação. Que possamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Então, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta ela foi dirigida à igreja de Filipos, né? Não há dúvidas que foi o apóstolo Paulo que a escreveu. Ela foi escrita por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Esse período, o apóstolo Paulo estava na sua prisão em Roma, né? Ele tinha sido preso pelos seus compatriotas. Nessa ocasião, ele ficou preso numa prisão domiciliar, aguardando sentença de Nero, e a sentença foi favorável desta vez, né? Sabemos depois que o apóstolo ele é preso novamente e executado, mas posteriormente, né? Nessa primeira prisão ele foi preso e lá ele alugou uma casa, né? Isso a gente vê em Atos, no final do livro de Atos dos Apóstolos. Ele aluga uma casa e lá ele prega o evangelho livremente, né? Graças a Deus por isso. E lá ele escreveu também essa carta, Filipenses, e escreveu umas 3 cartas, né? Que foi Colossenses, Efésios e Filemon, né? São chamadas as cartas da prisão. Detalhe que o apóstolo Paulo ele foi preso, a intenção dele de chegar a Roma era chegar livre, lógico, e pregar e ser enviado para a Espanha, para poder continuar a expansão do evangelho. Mas não foi assim que ele chegou em Roma, ele chegou preso, né? E com certeza, talvez ele indo para a Espanha, a gente não teria essas preciosidades que nós temos hoje aqui, e com certeza essas cartas alcançaram muito mais vidas do que ele, a pretensão que ele queria ir para Roma, né? Para ver como, para Roma não, para a Espanha, para ver como os planos de Deus, nós fazemos nossos planos, mas é o plano de Deus que no final se sobrepõe e é melhor, né? E é melhor. Então, o destinatário da carta é a igreja de Filipos, né? A igreja que o próprio apóstolo fundou. Ele fundou essa igreja, nós podemos ver em Atos 16, no capítulo 16, nós vemos a sua chegada na cidade. E na sua chegada há um alvoroço, né? Porque logo de cara ele prega a palavra de Deus a umas mulheres que estavam orando, né? As mulheres já eram tementes a Deus, mas ainda não conheciam o verdadeiro o evangelho. E ele prega ali e uma empresária temente a Deus se converte. O nome dela é Lídia, né? E logo depois ele expulsa o demônio de uma jovem que é liberta de um espírito que ela tinha espírito de adivinhação e ela rendia muito lucro para seus patrões. E dessa forma ele liberta essa jovem desse espírito maligno e ela se converte também, causando assim um alvoroço na cidade. Eles são presos. Paulo e Silas na prisão, cantando e louvando a Deus. Os muros, as portas da prisão caem, todos são libertos ali. E o carcereiro fica desesperado, né? E agora, o que eu vou fazer? E ele pega uma espada e ia se matar. E Paulo fala, não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro faz uma pergunta. A pergunta até que ela é errada, a pergunta, né? Ele faz, né?
O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? A pergunta ela foi errada, mas a resposta foi certa. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Amém? Então, foi assim que provavelmente começou a igreja de Filipenses, né? A igreja em Filipos, com essas 3 pessoas, ou essas 3 famílias, a família de Lídia, a família da jovem, a família do carcereiro. É uma igreja que cresceu muito. E por que Paulo escreve a essa igreja, então? Né? Por que ele fez essa carta? Né? Então, ele preso, ele recebe a visita de Epafrodito, provavelmente o pastor da igreja. E Epafrodito leva algumas situações que estavam acontecendo em Filipos, né, na igreja. E Paulo resolve, então, escrever. Primeiro, agradecendo a igreja, né? Porque a igreja de Filipos, ela sustenta o ministério de Paulo. É uma igreja que sempre contribuiu com o apóstolo. Sempre. Em todas as ocasiões. Ela estava lá sustentando financeiramente e em orações. Né? Sabe a importância que é da igreja poder sustentar os seus missionários, sustentar as pessoas que estão no campo missionário. E a igreja sempre sustentou o apóstolo Paulo. E ele agradece à igreja. Nós vemos isso no capítulo 4, do versículo 10 a 18. Né? Eu anotei alguns trechos aqui dos versículos. Renovaste o vosso cuidado para comigo, através das ofertas, versículo 10, no capítulo 4. Ele fala também, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Né? Então a igreja, ela sustentava bem o apóstolo. Né? Então o apóstolo, ele, com certeza, agradeceu à igreja, né? Através ali da carta. Ele também escreveu à igreja para encorajar eles a terem alegria em meio à perseguição, né? Dando o seu próprio exemplo, porque Paulo naquela altura estava preso. Na carta é uma mistura, se ele vai ser executado ou não. Nós sabemos que ele não foi executado. Mas até então, enquanto o apóstolo escrevia, ele não sabia o que ia acontecer. Né? E ele, no meio dessa perseguição, ele demonstra alegria. Ele escreve essa carta para encorajar os irmãos a continuarem, a terem essa alegria, como ele também. Né? Ele escreve também para tratar alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Né? Haviam tensões entre a liderança da igreja. Nós vemos isso no capítulo 4. Existiam 2 irmãs chamadas Evódia e Sintique. Elas estavam não tendo o mesmo pensamento, talvez. Não entram em detalhe, mas havia ali uma discordância entre as duas. E provavelmente foram mulheres que ajudaram o crescimento da igreja. Mulheres líderes da igreja. Mulheres que eram tementes a Deus. E estavam tendo conflito. Né? Não impede a igreja de ter conflito, né? Não deve ter, mas pode acontecer. Né? E o apóstolo Paulo, ele escreve para exortar. E uma das exortações que ele faz é exatamente esse trecho aqui que nós acabamos de ler, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Tá? Ele também escreveu para advertir sobre falsos mestres, que tentavam implementar na igreja falsas doutrinas. Não é o caso aqui do sermão. E informar também sobre Epafrodito e Timóteo. Né? Epafrodito ficou doente, e depois ele se recuperou e voltou, e levou a carta. E informar também que Timóteo posteriormente estaria na igreja. Tá? Então, vamos nos deter então nessa parte em que o apóstolo Paulo escreve para exortar a igreja. No sentido ali, eles terem unidade e humildade. Tá? E no versículo 1, agora já no texto em que nós lemos, no capítulo 2, no versículo 1, ele inicia se alegrando que na igreja já haviam virtudes. Então vamos lá, ele diz assim, ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Esse se aí não é uma dúvida que o apóstolo Paulo estava tendo, ele não estava com dúvida se havia isso daqui. Isso aqui não é uma dúvida, e sim uma certeza. É da mesma forma quando Paulo ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está duvidando se Deus é porque Deus é por nós, ele não está duvidando, ele está afirmando. Então esse se aqui ele pode ser substituído por um já. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E aqui é a mesma coisa. Se já há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se já há entranhados afetos e misericórdia, se já tem isso na igreja, aí ele entra com o versículo 2, e o versículo 2 ele faz até mais sentido no início. Completai a minha alegria. Se a igreja já tinha alguma virtude, né? Se a igreja já estava bem, a igreja de Filipos estava bem, era uma igreja boa.
Se já tinha tudo isso aqui, que ele fala no versículo 1, Paulo, então para vocês melhorarem, para vocês crescerem, completem a minha alegria, então, né? Vocês já estão me deixando alegre, então completa, me deixa mais alegre. Aí ele começa uma exortação de a unidade e humildade, que vai do versículo 2 ao versículo 4. Então acompanhem comigo, meus irmãos, assim, na leitura, acompanha para vocês verem, acompanharem, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, há pelo menos seis exortações aqui que Paulo faz. Vamos ver cada uma brevemente, porque o foco, né, não são os problemas. O foco aqui da pregação vai ser o exemplo que ele usa de humildade aqui, né? Então ele diz aí, ter o mesmo modo de pensar, versículo 2. Né? Sabemos que todos nós não pensamos iguais em determinadas coisas, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é todo mundo ser um robô pensando igual, fazendo igual, não é isso. Paulo está querendo dizer que a gente tenha modos de pensar diferentes, mas que seja para o mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Manter o mesmo amor um pelos outros, também no versículo 2. Ser unidos de alma e mente. Então, os irmãos podem perceber que ele quer unidade na igreja, ele quer que a igreja seja unida. Né? Evitar interesse pessoal ou vaidade, no versículo 3. Então, interesse pessoal, sabemos o que é, evitar as pessoas quererem ganhar à custa do evangelho, ganhar à custa dos irmãos, ou vaidade, a pessoa quer se engrandecer, quer a glória para si, em vez de dar glória para Deus. Então são problemas que encontramos sim na igreja, encontramos muito na igreja do Senhor. Principalmente em igrejas que pregam o evangelho visando lucro. Misericórdia. Outro ponto aqui que ele fala, considerar os outros superiores a si mesmo. Esse aqui é talvez um dos pontos mais difíceis. Paulo começa falando ter pensamento igual, né? Amar uns aos outros, não façam nada por vaidade. Ele vai aumentando o grau de dificuldade aí. E como é que a gente coloca uma pessoa superior a nós mesmos? É natural do ser humano se colocar em primeiro lugar. Mas Paulo está dizendo aqui, não faça isso. Considere o seu irmão superior a você. Independente se ele é mais humilde que você, se você tem mais dinheiro que ele, se você tem um trabalho melhor que o dele, considere ele superior a você. É difícil, né? Mas tem um mais difícil ainda, olha aqui, 6. Buscar os interesses dos outros e não apenas os próprios. Muito mais difícil ainda. Agora você não está só considerando a pessoa ser superior a você, agora você quer que os interesses dela sejam superiores aos seus interesses. Como é que a gente faz isso? Como fazemos isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Então Paulo agora ele inicia aqui no versículo 5 o exemplo de Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que nada que nós façamos dessa lista aqui que Paulo deu, em questão de humildade, vai se comparar ao que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós está infinitamente mais do que qualquer um de nós possa fazer em relação ao nosso próximo. Mas não é que não devamos fazer, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que Cristo fez mais, então nós podemos fazer o que está ao nosso alcance, porque é muito menos. É muito menos. Então ele inicia no versículo 5 dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, Paulo ele está dizendo para nós termos o mesmo sentimento, ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve em relação aos seus direitos. Em relação aos direitos que Cristo teve. E nós vamos ver quais são os direitos de Cristo aqui. E nós vamos ver qual foi a atitude que Cristo teve. E Paulo está falando, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Se você quer ser parecido com Cristo, e todos que estão aqui, que temem a Deus, tem que ter esse pensamento de ser parecido com Cristo. Temos que querer ser parecido com Cristo. É isso que é ser cristão. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Então vamos ver aqui o que Cristo fez, qual foi a atitude que ele tomou, o que ele fez. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Até aqui. Pois ele subsistindo em forma de Deus. E o que é isso? O que seria isso? O que seria subsistir em forma de Deus? Será que ele era forma física? Ele parecia com Deus? Não. Não é a forma física que Paulo está falando aqui. Deus é espírito, não tem forma. Não é só forma física. Mas Cristo é igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, na sua essência, na sua condição divina. Em outras palavras, Cristo é Deus, o próprio Deus. O próprio Deus. Co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Igual em tudo em Deus, nos seus atributos, no seu poder. Ele é eterno, ele é onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, infinito. Todo o poder estava em suas mãos e era dele. Ele é Deus. É o Deus que se apresentou no Antigo Testamento. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que criou as coisas em 6 dias. É Ele. Então, Paulo está dizendo aqui que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, ele não usurparia nada, porque ele é Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Essa versão que eu estou, que é a Ara, né, ela deixa um pouco uma ideia, assim, como se ele quisesse pegar, usurpar, né? Usurpar é isso, né? Você pegar, você roubar. Isso é usurpar. Mas a Nova Almeida Atualizada, ela tem uma versão, ela traduziu esse versículo melhor. Eu não sei se algum irmão tem a Nova Almeida Atualizada aí, mas se tiver, ele vai ver, vai acompanhar. Eu anotei aqui a tradução. Geralmente a gente usa a Ara, né? A Almeida Revista Atualizada, mas na Nova Almeida Atualizada está assim, ó. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Diferente um pouco, né? Ficou melhor para explicar. O que seria esse reter a qualquer custo? A atitude de Cristo não foi se pegar, eu sou Deus. O homem, a minha criatura pecou, me ofendeu a minha santidade. Eu não quero saber deles. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus não. Cristo. Foi Jesus depois que ele encarna. Cristo, foi isso que ele fez? Não foi. Não foi. Ele não se apegou ao direito que ele tinha de ser Deus. Ele não se apegou a isso e não quis reter isso a todo custo. Não vou fazer isso. Pai, eu imagino uma conversa dele com Deus Filho, com Deus Pai. Pai, eu não vou fazer isso. Eu mereço toda a honra e toda a glória e merece mesmo. E se ele não fizesse, ele continuaria sendo Deus. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E o que ele fez, então? O que Cristo fez? No versículo 7, então, começa a humilhação de Cristo. E são 4 atitudes que Cristo Jesus toma em referente à humilhação, que era isso que eu estava falando anteriormente, que nada que a gente faça vai se comparar ao que ele fez. Porque ele sendo Deus, aí ele vem. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que é isso? Antes, a si mesmo se esvaziou. Então agora, Cristo, ao invés de tomar aquela atitude egoísta não, porque ele estava no seu direito. Egoísta não.
Mas em vez de tomar uma atitude que seria normal, vamos dizer assim, ele toma uma outra atitude. E ele se esvazia. Ele se esvazia. Não foi o Pai que o esvaziou, não foi o Espírito que o esvaziou, foi ele, a segunda pessoa da Trindade, se esvaziou. E o que é isso? Em outras palavras, ele deixa a sua glória nos céus, aonde ele tem toda a adoração dos seus anjos, toda a adoração das pessoas que lá já estão, toda a honra, toda a glória. Ele deixa o seu patamar de Deus, seu status de Deus. Eu tentei arrumar uma palavra para isso, mas eu não consegui. Ele deixa o seu status de Deus. E ele se esvazia. Um Deus que não cabe no nosso universo, que mediu o céu a palmos, que sabe o nome de todas as estrelas e a chama pelo nome, se diminuiu. Ele entra na nossa realidade, ele se esvazia, diminui, e é colocado no Espírito Santo no ventre de uma virgem, há 2000 anos atrás. Bom, se eu fosse Deus, eu não queria fazer isso. Continuando o versículo, primeiro ele se esvaziou. A segunda, assumindo a forma de servo. Estou no versículo 7 ainda, tá? Antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A mesma palavra de forma aqui, a mesma palavra é a mesma palavra que está ali em cima, forma de Deus. Se ele é Deus, agora ele é servo. Ele se tornou servo. Como lemos aqui na liturgia, que o pastor leu, enquanto uns estavam discutindo quem seria maior no reino, Cristo pega uma bacia com água, uma toalha e lava os pés deles. Todos eles. Como eu orei, inclusive de Judas, que àquela altura já tinha traído ele já. E ele sabia. Ele sabia. Porque ao se esvaziar, ele não deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou de ser Deus. Ele se esvaziou dos seus status de Deus. Mas ele continua divino. Ele continua onipotente, onipresente, onisciente, transcendente. Ele não se esvaziou dos seus atributos. Então ele sabia que Judas tinha traído ele naquele momento. Ele sabia que Judas ia se suicidar. Ele sabia que Pedro ia trair ele. Tanto é que ele fala tudo antes, né? Jesus fala tudo antes, e acontece. E ele falou que vai voltar. Será que ele vai? Ele vai. E agora ele como servo. Outra passagem que fala sobre a respeito da servidão de Cristo está em Mateus, capítulo 20, do versículo 26 a 28. Pede para os irmãos abrirem. Põe o dedão aí em Filipenses e vamos lá para Mateus, no capítulo 20. Aí você põe o dedão para marcar onde a gente está. Vamos para Mateus. 2 versículos somente. Vamos ver a respeito que Cristo fala de si mesmo. Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28. Amém? Então ele diz assim, ó: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir. Eu pedi para os irmãos botarem o dedão e eu não botei o meu dedão aqui, agora eu tenho que fechar de novo. Pronto. Ele veio para servir. Ele serviu. Ele veio para nos salvar. Veio para nos salvar. Terceira coisa. Então, continuando aqui, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
tornou-se de fato homem, sem deixar de ser Deus, como eu já falei aqui. Ele não virou homem, ele não deixou a sua divindade e virou um homem. Não, ele adiciona a humanidade à sua essência. Como ele fez isso? Eu não sei. Ninguém sabe explicar. O pastor não vai conseguir explicar. Ninguém sabe. Só ele que sabe. Só ele. Então ele, divino, adiciona a si uma humanidade. Agora, na sua essência, é Deus e homem. Deus e homem. Com a nossa humanidade, tem também as nossas limitações. Como isso consegue coexistir com a sua divindade, eu também não sei. Mas que existiu, existiu, porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, cansaço, tristeza, angústia, choro, tentação, solidão e abandono. No Getsemane ele chorava e ele suava sangue antes da crucificação. Eu não sei como isso consegue existir em Cristo Jesus. Mas que existe, existe. Então, vamos recapitular para a gente não perder o fio da meada, né? Deus se esvazia, se torna homem, vem para nos servir. Se torna uma criatura. Igual a que ele criou. Uma coisa que ele fez. Ele se tornou nós. Então ele está cada vez mais descendo os degraus da humilhação. Ele, Deus, servo, homem, e agora? O que falta? E agora ele vai até o último degrau. Está escrito aí no versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, mais humilhado que isso, eu acho que não dá mais. Existem duas formas aí, duas coisas que eu quero falar com os irmãos a respeito da crucificação de Cristo, dessa humilhação que ele sofreu. Primeira, a humilhação física da crucificação, que na época de Cristo, Jesus, era a pior morte que podia ter. Filósofos anteriores a Cristo falaram a respeito da crucificação, falando que é a pior coisa que tem. Cristo, ele foi pregado na cruz, antes ele foi açoitado, passou através, indo para o Calvário, foi bofeteado, cuspido, humilhado, pregado numa cruz, deram vinagre para ele beber, enfiaram uma cruz de espinho na cabeça dele. Tudo isso. Mas eu vou falar para os irmãos que, da pior forma, talvez essa não seja uma das piores. Temos relatos no primeiro século que cristãos eram crucificados por Nero, inclusive, na época que o apóstolo Paulo foi morto. Paulo foi morto decapitado porque era cidadão romano, mas Pedro, que era judeu, foi crucificado. Cristãos eram crucificados em Roma para iluminarem as ruas de Roma. Iluminarem porque tacavam fogo neles depois. Eram crucificados e queimados. Sabe como eles morriam? Cantando. Então, assim, a humilhação não foi a simples fato de estar pregado na cruz. Não é que seja um simples fato. Mas não é estar pregado na cruz, porque com ele haviam mais dois. Não é só isso. É uma coisa muito mais profunda. É onde eu quero falar agora com os irmãos. Espiritualmente, Cristo se fez maldição por nós. Quando ele estava na cruz, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. O que é isso? Quando ele estava na cruz, antes, quando ele estava no Getsemane, que eu comentei aqui, ele chorava e ele suava sangue, ele não estava com medo da cruz em si, da dor física. Não, meu Senhor.
Ele estava com medo da ira de Deus. Cada gota do cálice da ira de Deus, ele bebeu tudo na cruz. Tudo. Então nós podemos dizer que Deus foi do céu ao inferno. Essa foi a humilhação de Deus. Essa foi a humilhação de Cristo. Do céu ao inferno. Meus irmãos, trazendo um aprendizado prático aqui para nós, trazendo uma aplicação prática. Claro que nós não temos aplicação prática nesse sentido, porque só Cristo pode fazer isso. Só Ele pode morrer, só Ele pode morrer por nós. Mas como que está a sua vida de servidão? Como está a sua vida de servidão na igreja? Como está a sua vida de servidão em casa, com a sua esposa? Como está a sua vida de servidão da esposa para o marido? Como é que está a sua vida de servidão dos filhos para os pais? Vocês estão abandonando os seus direitos? Perguntas para se refletir, né? E não só para vocês, para mim também. Foi o que eu falei, quando eu montei esse sermão, eu refleti muito a respeito disso. Não importa o que, se você acha que talvez vá se humilhar, alguma coisa do tipo, não vai, não tem humilhação maior que essa. Não tem humilhação maior que essa. Agora fica fácil a gente ler o que Paulo escreveu, né? Considere seu irmão maior que você. Os problemas do seu irmão têm que ser maior do que o seu. Ficou fácil agora, não ficou? Ficou. Dá para fazer. Temos que buscar isso. Temos que buscar ser parecido com Cristo. Agora tem a virada de chave aí, né? Versículo 9. É onde o pessoal dá uma respirada agora é só glória a Deus aqui, agora é só bênção. A humilhação acabou. E a exaltação de Cristo não foi dada por Cristo mesmo, não foi Ele que se auto-exaltou. Foi Deus que exaltou a Ele. Deus Pai exalta o Filho. E agora começa assim. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O que seria esse exaltou sobremaneira? Primeira coisa, Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Meu filho, fico imaginando Deus falando, ó, pretensão. Meu filho, seu sacrifício foi aceito. Você conseguiu. Você bebeu cada gota do cálice da ira que eu ia derramar sobre os meus eleitos. Sobre os meus eleitos. Porque Cristo morreu para os que são seus, não por todo mundo. Levanta-me. E ressuscitou Jesus. E o exaltou sobremaneira, lhe dando o lugar de mais alta honra do universo, assentado à sua direita. Então Cristo, nós vamos ver em Atos, no capítulo 1, a ascensão de Cristo aos céus. E Ele sobe mesmo aos céus, assim, voando. Só voando. Some nas nuvens. Naquele momento, Cristo agora não tirou sua roupa de Cristo, Jesus, e foi para o céu e virou espírito junto com Deus. Não. Cristo está há 2000 anos da mesma forma que subiu aos céus e da mesma forma Ele vai voltar. Está escrito lá. Está escrito. Ele subiu. Ele está sentado à direita de Deus Pai. E Deus Pai, o exaltando, não parou por aí não, tá? Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Versículo 9. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Que nome é esse? Ele lhe deu o nome de Kyrios. Senhor. A palavra grega Kyrios quer dizer Senhor. Quando eles traduziram a Bíblia hebraica para a Septuaginta, eles colocaram o nome de Kyrios para Yahvé. A palavra Yahvé, que é o nome de Deus, era Kyrios, traduzida. Kyrios, quem era Kyrios?
César. César era Quírios. Foi por isso que ele ficou bravo com os cristãos. Porque nenhum cristão admitia chamar César de Quírios, porque Quírios era só Jesus. E eles morreram por isso, tá? Hoje em dia, se falar que é crente, fica até com vergonha. Tem crente que não fala que é crente. Não sei nem se é crente. Fica com vergonha. Mas não foi só Quírios, não. Também deu o nome de Cristo. Ungido de Deus. E Jesus, Yahvé, salva. Então o nome de Jesus é Quírios, Senhor, ungido, Yahvé, salva. Esse é o nome que Deus deu para Jesus. Quer ver? Diz aí, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Versículo 11. É o nome de Jesus completo. Está lá. A identidade dele. Jesus Cristo é Senhor. Mas voltando, meus irmãos, ele deu o nome que está acima de todo nome. E a terceira coisa que Deus fez foi para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Está dizendo aí, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava pensando em Isaías 45, 23. Vamos ler lá? Isaías 45, 23. Então põe um dedão aí, vamos lá em Isaías 45. Agora eu vou tentar deixar o dedo aqui. Não dá para deixar o dedo segurando o microfone. Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Diz assim, isso aqui é Yahvé falando, o Deus da aliança, o Deus do Antigo Testamento, nosso Deus. Só que naquela época ele se apresentou assim. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Palavras que são atribuídas a Yahvé, agora Paulo atribui a Jesus Cristo. Por isso que eu falei, Cristo é o Deus que se apresentou no Antigo Testamento. Só que essa daí eu vou deixar para o pastor ensinar aí, na igreja. Deixar para o pastor essa parte. E Deus deu isso, tudo, para Jesus Cristo. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando Paulo ele fala a respeito disso, ele também está em mente o dia do juízo. Ele tem em mente o dia do Senhor. O dia em que serão julgados todos os homens, todas as mulheres, todos serão julgados no tribunal de Deus. E naquele dia, todo joelho se dobrará. A nós, cristãos, a nós que amamos a Jesus, se dobrará de alegria. Já se dobra aqui, vai se dobrar lá. Com muita alegria. Mas vai haver aquele que se dobrará por desespero. Vai haver aquele que se dobrará de má vontade. Mas vai se dobrar também. O homem que executou Paulo, Nero, o qual deu a sentença favorável nessa primeira prisão, o imperador Nero, vai se dobrar. Vai se dobrar. Todos os Césares se dobrarão. Todos os reis que já passaram nessa terra, todos que já escreveram seu nome no rol da história, se dobrarão. E confessarão no seu idioma, porque toda língua confessará. Todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. É isso que eles vão confessar. Eles vão falar o nome de Jesus. Jesus Cristo é Senhor. Eles vão falar o nome dele. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Você já confessou que Jesus Cristo é Senhor? Aqui? Porque quem confessa aqui, entra para a glória. Quem confessar aqui, vai desfrutar da eternidade com Quírios.
vai desfrutar de uma eternidade conhecendo coisas inimagináveis. O pessoal tem ideia das ruas de ouro, muito mais além. Muito mais além. Infinitamente mais. Temos que ser infinito, vamos ter que ser eternos para conhecer um Deus eterno. Porque o céu é isso, conhecer a Deus. Mas naquele dia também terão pessoas que não confessaram aqui que Jesus Cristo é Senhor. E elas vão confessar, e elas também vão ter uma eternidade. Mas vai ser uma eternidade no lago que arde enxofre. Lago de fogo, junto com Satanás, junto com os demônios, anjos caídos, estará lá por toda a eternidade. No caso, a se pensarem, aqueles que não fizeram. E aqui, meus irmãos, eu queria chamar um detalhe interessante nessa passagem, que até quando Jesus Cristo ele é exaltado, ele é humilde. Até quando ele é exaltado, que ele ganha tudo isso, o rei do universo, e conduz a tudo, ele é humilde. Porque tudo isso ele devolve ao Pai, para a glória de Deus Pai. Nem quando ele é exaltado, ele se exalta, né? Jesus é humilde. Jesus é humilde. E esse trechinho aqui, eu quero fazer uma aplicação aos meus irmãos. Aos irmãos que, a partir de hoje, vão começar a abrir mão dos seus direitos, começar a refletir mais no próximo. Talvez eu possa deixar isso de lado por hora, para atender a demanda do meu irmão. Eu não sei. Mas não queira fazer isso para ser exaltado, porque quem exalta é Deus. Se um dia o exaltarem, seja reconhecido, porque atitudes como essas são reconhecidas. Imagina a gente vivendo numa sociedade que cada um pensa no próximo. Seria muito bom. Né? E você ser reconhecido que você ajudou, ou fez alguma coisa ou outra, é bom também. Mas que isso não tome conta do teu coração. Que você dê a glória a Deus, como Cristo fez aqui. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu queria deixar essa noite com os irmãos. E que os irmãos possam refletir em relação às nossas atitudes quanto ao próximo, que possamos ser mais unidos como igreja, possamos colocar os nossos irmãos como superiores a nós, possamos colocar as pessoas na nossa casa, na nossa família, como superiores a nós mesmos. E servir. Se você quer ser parecido com Jesus, tem que servir. Não tem jeito. Amém, meus irmãos?